Glória a Jesus. Amados, vamos fazer uma leitura para a palavra de Deus nessa noite, para irmos para casa também alimentados pela palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 versículos do capítulo 10 do Evangelho de João, para uma breve meditação nesta noite, para o nosso enlevo espiritual. João, capítulo 10, versículos 27, versículo 28 e também o versículo de número 29. João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27, 28 e 29. Os que já encontraram, digam amém. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Amém. Tomem assento com a sua Bíblia aberta nesse texto. Olha aí, conte comigo isto. Vamos lá, voltando para o texto. Vamos contar comigo. 6 privilégios que nós encontramos aqui nestes 2 versículos, o versículo 27 e o versículo 28. O primeiro está aqui: as minhas ovelhas. Digam, as minhas ovelhas. O segundo privilégio: ouvem a minha voz. Ouvem. Terceiro privilégio: eu conheço-as. Repitam, eu conheço-as. Quarto privilégio: e elas me seguem. Digam. Quinto privilégio: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E o sexto privilégio: ninguém as arrebatará da minha mão. 6 grandes privilégios que nós temos como ovelhas de Jesus. A ovelha, ela tem um simbolismo e algumas características que são muito peculiares, e por isso que Jesus a identificou. Mas na verdade, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus é chamado de ovelhas do rebanho do Senhor. Ovelhas. Você vai lá no Antigo Testamento, no livro dos profetas, o Senhor mostrando que são como ovelhas. As minhas ovelhas estão dispersas. E há várias promessas do Senhor juntar ou reunir novamente o seu rebanho, que estava disperso. E estas profecias do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, foram todas cumpridas em Jesus. Talvez não exista coisa que possa mais definir o plano de Deus para a sua igreja aqui na terra do que esta figura de linguagem do pastor e das suas ovelhas. Davi, o salmista Davi,
no Salmo de número 23, que todos os irmãos conhecem, alguns sabem até de cor, ele mostra ali a bênção de ter o Senhor como seu pastor. Davi era um pastorzinho de ovelhas, ele cuidava de algumas poucas ovelhas que o seu pai tinha. Seu pai era um homem pobre, então um rebanho de ovelhas de Jessé era muito pequeno, e o pai entregou para Davi tomar conta disso. O trabalho de Davi era esse. Interessante, porque enquanto os filhos, os irmãos de Davi estavam todos assentados na mesa, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Aparentemente, era um serviço que não se dava muita importância, nem o seu pai dava muita importância para isso, para ser franco com os irmãos. Porque depois que passou todos os filhos, foi preciso o profeta Samuel perguntar: tem mais alguém aí? Porque o Senhor disse que não é nenhum desses aqui. Ele mandou vir na tua casa para ungir um rei aqui. Eu só vou embora daqui. Ah, não, mas vamos almoçar. Não vou almoçar não. Eu não sento na mesa para comer enquanto não achar o rei. Tem um rei aqui na sua casa, Jessé. Ele disse: mas já passei meus filhos tudo. Já passei os mais bonitos, os mais elegantes, os intelectual. Já passei todo mundo aqui. Já foi todo mundo. Não tem mais ninguém não. Ele disse: não tem mais nenhum mancebo aqui. Você não tem mais nenhum filho? Ih, rapaz, na verdade eu tenho um sim. Na verdade, ele nem está aqui, ele fica cuidando de umas ovelhinhas que eu tenho, está lá no meio do mato, está no campo. E Samuel diz: nós não vamos assentar à mesa enquanto esse moço não chegar, pode mandar buscar ele. Eu acho que Jessé talvez tenha mandado um dos filhos, alguém fala: o pai está chamando você lá, para quê? Ele disse: eu não sei, vai lá. Aí quando chegou lá, Davizinho chegou assim, fedendo ovelha, cheirando ovelha, talvez meio sujo, não tivesse tão arrumadinho como estavam os outros, né? Ficar sentado na mesa, ajeitadinho. Samuel chegou assim meio desconfiado, meio de cabisbaixo, disse: ah, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? A primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Quando o pai manda chamar, a gente vê: ah, meu Deus, tem que fiz alguma coisa errada. Aí quando chegou, o Espírito Santo falou no coração de Samuel: é este. Louvado seja o nome do Senhor. E Samuel pegou do azeite, da unção, e jogou sobre a cabeça do Davizinho. E depois que Davi foi ungido rei, ele voltou para onde? Foi lá para reinar? Não, voltou para o campo. Foi lá cuidar das ovelhas do pai dele. E ficou mais 17 anos, até ser assunto à condição de rei. Lá Davi aprendeu, com aquelas pequenas ovelhinhas que ninguém dava muito valor, nem mesmo seu pai. Ele aprendeu a como cuidar das ovelhas. Ele sabia que as ovelhas dependiam dele. A vida delas estava na mão dele. Se ele abandonasse aquelas ovelhas, os mercenários, os ladrões, ou quem sabe as bestas feras do campo, iriam destruí-las. Ele estabeleceu esta relação e num momento de grande inspiração, ele começa a entender e diz: gente, da maneira como eu cuido dessas pequenas ovelhas, e elas dependem de mim para comer, para beber, para estar bem, para ser protegidas, para ser cuidadas, da mesma maneira que elas dependem de mim, eu dependo de Deus. E ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor. Ora, se o Senhor é o meu pastor, para ter pastor só pastoreia ovelha. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nada.
Aí ele começou a se lembrar da sua vida pastoril e sabia que todas as manhãs ele tinha que procurar alimento para as ovelhas. Ele tinha que levantar logo de manhã. Davi muitas vezes não vinha dormir na casa do seu pai. Ele passava as noites inteiras cuidando das suas ovelhas, que não eram deles. Eram ovelhas que pertenciam ao seu pai, mas ele tinha amor pelas ovelhas. E ele diz assim: como todos os dias eu tenho que levantar pela manhã e sair procurando no meio, muitas vezes do deserto, um pasto verdejante. E quando eu consigo achar aquele pasto verdejante, eu levo para ali as ovelhas do meu pai, e elas se alimentam, e a minha felicidade é vê-las alimentadas. Ele diz: da mesma maneira, o Senhor preparou para mim pastos verdejantes. Aleluia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Mas depois que a ovelha se alimenta, ela precisa beber uma água, e a água tem que ser uma água limpa. Não pode ser uma água morna, porque senão faz mal para a ovelha. Não pode ser qualquer água, tem que ser água limpa. Essa expressão que a Bíblia diz ali, deitar-me faz em águas tranquilas. Em outra versão diz, águas de descanso, quer dizer, água fresca. Ô irmão, você já ficou com sede, mas sede mesmo. E quando você achou um pouco d'água, você bebeu aquela água assim, aquilo serviu como um refrigério para você. O salmista diz assim: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, ou às águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Às vezes Davi tinha que passar por algum vale, que ele sabia que ali tinha besta fera. Ele sabia que ali poderia ter algum quadrilheiro, algum malvado, algum bandido, algum mercenário, que poderia tirar a vida das ovelhas, mas não tinha outro caminho, era aquele caminho que ele tinha que passar. Mas as ovelhas que seguiam a ele, seguiam com confiança. Eles sabiam que poderiam passar por aquele vale e sair do outro lado, porque o pastor estava na frente, estava na retaguarda, estava cuidando. E se fosse o pastor, caso o pastor iria travar uma peleja, uma luta, para guardar aquelas ovelhas. Então ele diz: ainda assim como eu cuido das ovelhas, e não deixo que nada aconteça com ela, eu também posso confiar nesse meu Pai maravilhoso, no meu pastor. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, ou me consolam. Aleluia, 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 aleluia. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Lá no meio do deserto, no meio das bestas feras, as feras todas querendo engolir as ovelhas, os adversários mercenários todos querendo engolir as ovelhas, destruir, matar as ovelhas. Mas como o pastor estava lá, ele sabia: não adianta. Não adianta bater, porque Davi é um homem destemido. Ele é um pastor que, se for preciso, ele morre pelas ovelhas. Então os adversários ficavam todos do lado de fora, as bestas feras e os adversários ficavam do lado de fora, e ele cuidava das ovelhas enquanto elas se alimentavam. Da mesma maneira ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu coração transborda de alegria, ou seja, o meu cálice transborda de alegria. Eu te convido nesta noite
a fazer parte deste rebanho maravilhoso. Neste ano de 2011 que está se iniciando, nesse primeiro culto, eu te convido para você fazer parte deste rebanho, o rebanho do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando você faz parte desse rebanho, existe pasto, existe alimento para você, existe água para descansar a tua alma, existe unção para te proteger. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existe segurança, proteção e conforto. Mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, você não tem que ter medo de nada, porque o Senhor vai estar com você. E ele termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que privilégio ser ovelha de Jesus. Agora eu acho interessante o que Jesus fala aqui, que nós lemos agora há pouco, que eu destaco aqui como sendo o primeiro privilégio. Ele diz: as minhas ovelhas. Diga isso comigo: as minhas ovelhas. Mais uma vez. É o privilégio desta identidade. O Senhor Jesus disse assim: as ovelhas são minhas, elas são minhas ovelhas, elas pertencem a mim. Você não é apenas um seguidor de Cristo, porque seguidor por seguidor, Buda também tem seguidor, Maomé também tem seguidor. Tem muita gente que segue muita filosofia, ou muitos filósofos. Outros seguem as doutrinas do Hare Krishna, outros seguem a doutrina espírita. Com Jesus não, Jesus não faz seguidor. Jesus chama aqueles que são deles como ovelhas. E ele diz: as ovelhas são minhas. Eu te convido hoje a não ser apenas um seguidor, mas ser ovelha, ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Ele diz: as minhas ovelhas. E tinha um corinho que a gente cantava quando era criança nova. Eu aprendi a cantar esse corinho quando tinha com 7 anos de idade. Eu de vez em quando canto ele até hoje. Veja como é importante a escola dominical. Veja como é importante a memória afetiva. Todas as vezes que eu canto esse corinho, eu me lembro quando eu tinha 7 anos, ou seja, 40 anos atrás, assentado numa classe de escola dominical. Ela ficava, olha só o que é a memória afetiva. Ela ficava assim no 2º andar da igreja em Vila Alpina, São Paulo. Ficava assim a classe, e lá tinha um professor que chamava Sebastião, que já partiu, está com o Senhor. Depois se tornou pastor, depois eu virei pastor dele. Ele dirigia uma congregação, e aí eu fui pastor presidente em Vila Alpina. E aí ele era o meu professor de escola dominical, de classe de criança, um homem. Dirigia aquela classe, depois eu virei pastor dele, pastor presidente dele. Aí ele tinha que me saudar: pai do senhor, pastor. E eu dizia: pai do senhor, professor. Então eu aprendi com ele um corinho, que ele levava assim um flanelógrafo. Naquele tempo não tinha esse negócio de telão, essa coisa, não tinha nada disso. Era um flanelógrafo, botava assim aquele flanelão, na frequência assim, uma lousa, aí botava o flanelão, e aí à medida que a gente ia cantando, ele ia colocando: meu bom pastor é Cristo. Aí ele pegava o figurinha do pastor e colocava lá: com ele andarei, conduz-me às calmas águas. Aí ele colocava a figura. Mas não esqueço disso nunca. Eu não consigo entender você que é pai e não traz o seu filho para a escola dominical. Eu não consigo entender isso.
Eu não consigo entender isso. Como é que você quer que o seu filho seja um crente amanhã, se você não traz ele para a escola dominical? Aí a irmã Dodó, com todos os seus filhos, servindo a Deus aqui, o segredo é a escola dominical, não tenha dúvida. Se perguntar para ela, ela vai dizer. Mas tem pai e mãe que não traz o filho para a escola. Senhores, eu estou contando uma história que eu ouvi há 40 anos atrás. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, para quando ele crescer, não se desvie dele. Sabe, esse sono a mais que fica em você dia de domingo, você que não está trazendo seu filho para a escola dominical, deixa eu dizer uma coisa, a vida vai te cobrar isso. A vida vai te cobrar isto. A vida vai te cobrar isto. Amanhã, mais tarde, quando seu filho não quiser vir para a igreja, você não adianta subir, pedir oração, subir de marcha ré no Monte do Viegas, que não vai resolver. De joelho no Monte do Viegas não vai resolver, porque o que você tinha que fazer, você não está fazendo. Escola dominical. Culto de doutrina. Então, quem lembra disso aí vai cantar comigo. Eu não sei se eu vou me lembrar da letra. Eu vou tentar lembrar 40 anos atrás. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Ah, que beleza! Conduz-me a calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. E está ele lá colocou a foto do pastor. As calmas águas. Lá vai irmão Sebastião. Coloca lá as algas tranquilas. Sempre com ele andarei. Sempre, sempre com ele. Aí eu me lembro que a gente ensaiava assim para cantar. Era muito bonito. A gente ensaiava assim, enquanto nós estava cantando, os homens estavam cantando, meu bom pastor é Cristo. As meninas estavam cantando, sempre, sempre, com ele anda. Depois nós invertia. Eu não vou conseguir fazer isso aqui agora. Será que consegue, irmão? Está todo mundo querendo voltar no tempo de criança aí, né? Que coisa aí. Vamos ver se eu consigo. Então, enquanto os homens vão cantar, meu bom pastor é Cristo, as irmãs vão cantar, sempre, sempre, com ele andarei. Aí vai indo. Vamos. Vocês tudo já sabem que eu estou cantando aqui, vocês já sabem tudo, né? Vamos voltar ao tempo de criança. Vamos lá. Os homens, meu bom, sempre, com ele, conduz-me às calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus aí, coisa boa. Aleluia! Traz o seu filho para a escola dominical. Não faz essa maldade com ele, não. Levanta de manhã, bem cedo. Bota todo mundo para cair da cama. Pula fora. Ah, eu não quero ir. Vai sim, meu filho. Ah, eu não quero. Não, você vai. Não, mas eu tenho o meu direito. O seu direito aqui é só de obedecer, meu filho. Você vai.
Glória a Jesus. Sou muito democrático. Eu dou a ordem e você cumpre. Pronto. É democracia plena. Eu mando e você obedece. Pronto. Estamos numa democracia total. O que é isso? O filho agora qualquer coisa. Não vou obedecer. Quem não vai obedecer o quê, rapaz? Quem conversa que não vai obedecer? O psicólogo falou. Conversa de psicólogo, rapaz. Que conversa é essa? Meu pai é você, o seu psicólogo sou eu. Eu é que vou tratar de você. Pega os filhos, bota, se é 10, 15, bota tudo dentro de um carro, compra uma Kombi. Ou então, se não tiver jeito, passou um dinheiro para comprar uma Kombi, compra uma charrete, meu irmão, compra uma charrete. Nós arrumamos um jeito de estacionar a charrete aqui, vem de bicicleta, vem de pé. Mas traz os seus filhos para a escola dominical, para vir aprender a palavra de Deus. Precisa isso, irmão. Faça isso enquanto é tempo. Faça isso enquanto é tempo. O privilégio da identidade eterna. Jesus disse: as minhas ovelhas, em segundo lugar, ouvem a minha voz, digam, ouvem a minha voz. A voz do pastor para a ovelha é muito importante. A ovelha é um animal que uma das características dela é essa: ela não atende voz de estranho. Ela conhece a voz do seu pastor. E sabe por que ela obedece à voz do pastor? Porque ela sabe que o pastor protege ela. Ela sabe que a única chance que ela tem de no deserto ficar viva é obedecer à voz do pastor. É a única chance que ela tem. Então, quando o pastor chama ela, ela ouve a voz do seu pastor. Aleluia. Sabe por quê? Ela sabe que a voz do pastor vai trazer a ela uma direção. A voz do pastor é uma voz de autoridade. Se o pastor falou, é porque o pastor sabe o que vai fazer. Assim é Jesus. Quem é ovelha de Jesus, ouve a voz de Jesus. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A ovelha ouve a voz do pastor. É o privilégio da direção divina, ou da direção eterna. Ouvir a voz do Senhor. Terceiro, e eu conheço-as, diga todos juntos, e eu conheço-as. Jesus conhece as suas ovelhas. Atenção, e quando a Bíblia diz assim, que Jesus como nosso pastor conhece, é porque ele sabe que tipo de ovelha ele tem, e o pastor cuidadoso, ele conhece todos os detalhes das ovelhas. Sabe por quê? Ele convive com ela, então ele conhece aquela ovelha mais manhosa, ele conhece aquela ovelha mais preguiçosa, ele conhece aquela ovelha mais ativa, ele conhece a ovelha obediente, conhece a ovelha desobediente, ele conhece a ovelha que é disciplinada e a ovelha que é rebelde. E às vezes, quando a ovelha é muito rebelde, o pastor tem um instrumento chamado vara. A vara, ela tinha uma função, não era somente para guiar o rebanho, não, também. Mas às vezes uma ovelhinha que ia passar na frente da outra, quer dizer, para dar um tapinha na ovelha, e ela entra, vai junto com o rebanho. Daqui a pouco a ovelhinha começa a sair, ele dá o tapinha, vem para cá, aí ela vai seguindo. Daqui a pouco desobedece de novo, quer sair do caminho, vem para cá, vamos embora. A vara na mão do pastor é para dar direção, para orientar, mas não é só para isso não. Porque tem hora que ele avisa uma vez, avisa duas, fala a terceira vez, ralha com a ovelha está teimando. Daqui a pouco ele tem que parar o rebanho todo para ir buscar uma ovelha,
E daqui a pouco ele vê que aquela ovelhinha não emenda. Aí ele tem que fazer uma coisa que com certeza dói muito no coração do pastor. Quando ele vê que a ovelha é rebelde mesmo, que não quer obedecer, ele pega aquela vara, que é um instrumento de trabalho na mão dele, e vai lá na juntura da coxa da ovelha e dá-lhe uma pancada forte. Pá! A ovelha começa a gritar, diz, ai, 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 e ele sabe que dói. Ele fere a ovelha. E aí a ovelhinha vai no meio do rebanho mancando, ai, 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 e o pastor sente dor igualzinho ela. Às vezes o coração do pastor machuca, às vezes as lágrimas vêm aos olhos do pastor, e ele sabe, mas eu não tinha como fazer, eu tinha que corrigir a ovelha. E aí a ovelha aprende a andar de novo, e quando ela quer teimar, ele diz, ó, e aí a ovelha aprende o caminho. Rebanho, para ser de Jesus, tem que ter disciplina. Por que que existe a disciplina na igreja? É para isso. Dói, mas é importante. É questão de vida ou morte. E é na disciplina que a ovelha aprende as lições que são mais importantes para a vida dela. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Ele conhece a mim e a você. Às vezes você pode estar passando por esse momento de disciplina de Deus na sua vida. Pode estar doendo, mas fique tranquilo. O pastor sabe o que faz com as suas ovelhas. Ele sabe que você precisa disto. Aquele mesmo pastor que cuida de você, muitas vezes ele tem que disciplinar a minha vida e a sua vida. E da próxima vez, o pastor chama a ovelha e chama o rebanho. A ovelha sabe a voz do pastor. Olha, ovelha não vai não acredita em voz de mercenário. Ovelha de Jesus não vai atrás de mercenário, não. O mercenário pode ter a voz igualzinho da ovelha, pode até fingir, mas quando a ovelha ouve a voz e diz, não vou acompanhar não. Por quê? Porque é mercenário. Os mercenários estão aí, vendendo ilusões de um lado para o outro. Mas quem é ovelha de Jesus, não sai debaixo do rebanho de Jesus, porque conhece a voz, e Deus conhece quem são os seus. Glorifique o nome de Jesus nesta noite. O privilégio do conhecimento eterno, eu as conheço. Irmão, Deus te conhece. Eu glorifico a Deus porque Deus me conhece. Deus conhece alguma coisa boa que eu tenho, e Ele conhece todos os meus defeitos. E porque Ele me conhece, não adianta eu fingir nada. Tudo está nu e patente nos olhos dEle. Eu não tenho como fugir dEle, mas eu não preciso fugir dEle, porque eu sei que Ele é meu pastor e Ele cuida de mim. Aleluia! Eu conheço-as. Em quarto lugar, e elas me seguem. E elas me seguem. Repitam comigo. E elas me seguem. Digam. É o privilégio da comunhão. Sabe por que a ovelha segue o pastor? Porque ela sabe para onde o pastor vai. Sabe por que nós seguimos Jesus?
porque nós sabemos para onde Ele está indo. Ele diz: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Ele foi e nos deixou o Espírito Santo, e nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo aí, e nós sabemos da onde nós viemos e sabemos para onde vamos. Sabe por que nós somos um povo feliz? Porque nós já temos certeza do nosso futuro. Enquanto todo mundo está preocupado como é que vai ser o futuro, para o crente não, o crente já sabe. Crente sabe onde é que ele vai parar. Crente sabe qual é o seu futuro. Crente sabe o que está esperando por ele aí na frente. Para onde é que nós estamos indo, irmão? Estamos indo para o céu. Diga comigo: estamos indo para o céu. Diga: estamos indo para o céu. É para lá que o pastor está nos levando. Aleluia. Sabe por que nós seguimos o pastor? Porque nós estamos indo para o céu. Alguém perguntar para você: como é que vai ser o seu futuro? Você já pensou nisso? Diz: meu futuro já está garantido, irmão. Eu já sei para onde é que eu vou. Você está indo para onde? Eu estou indo para o céu. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém vai olhar assim e dizer: você está doido, você é maluco. Porque quem é do mundo não entende isto. Nós estamos indo para o céu. E que é o céu, hein? O céu, eu vou morar em Rua de Ouro. Lá tem rios limpos de água viva. Lá tem saúde, isso tudo é maravilhoso. Mas o melhor do céu não é nada disso. O melhor do céu é você saber que você está com Deus e Deus está com você. Céu é estar com Deus. Diga comigo isso. Céu é estar com Deus. Isto é céu. Amigo, você quer saber o que é céu? Céu é estar com Deus. Céu é ter comunhão com Deus. Quando terminar esta vida aqui, ela continua lá no céu. Quantos têm certeza da vida eterna que vão morar no céu? Levanta a sua mão e dá glória a Jesus. É por isso que, como cantou aqui hoje o pastor Valdomiro Silva, nós somos o povo mais feliz da terra. Nós sabemos para onde é que de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Ninguém engana crente e ovelha de Jesus, não. Crente sabe o que vai acontecer com ele. Não adianta Satanás, não adianta os demônios, não adianta o inferno, não adianta as forças do mal impedirem a nossa caminhada. O nosso futuro está garantido, o nosso futuro é o céu. Glória a Deus! O diabo pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. O diabo pode destruir a minha vida, mas ele não pode destruir a minha alma. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você tem essa convicção, você tem essa certeza na sua vida, então vai glorificando ao nome de Jesus nesta noite. Quando você pensa assim, ninguém pode com você. Ninguém pode com você. Elas me seguem, o privilégio de termos a comunhão. E a Bíblia diz: e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. É o privilégio da vida eterna. E por último, ninguém as arrebatará da minha mão. Repita comigo: ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é de Deus está seguro. Maior seguro de vida que o homem pode ter nesta terra é a certeza de pertencer ao rebanho de Jesus. Jesus disse: as minhas ovelhas são minhas, e ninguém vai arrebatar da minha mão.
Jesus olha para o diabo, olha para os demônios, olha para o inferno, olha para as miríades e as hostes espirituais da maldade e diz: pode vir, vem do jeito que vier, eu quero ver arrancar o que é meu da minha mão. Ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira da minha mão. Oh, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Ninguém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o versículo 29 diz: meu Pai foi que me deu, e o meu Pai é maior do que todos, é maior do que o céu, é maior do que a terra, é maior do que o inferno, é maior do que os demônios, é maior do que os anjos, é maior do que o príncipe das trevas desse século, é maior do que Satanás, é maior do que as hostes espirituais da maldade, é maior do que as enfermidades, é maior do que as lutas, é maior do que as provações. Ele é maior do que tudo, maior do que tudo. O céu e o céu dos céus não pode conter a sua glória. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, maior do que todos, maior, maior, Ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Que coisa interessante. Jesus disse assim: ninguém pode arrebatar da minha mão. E depois ele diz: e também ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Quem está na mão de Jesus está na mão do Pai. Quem está na mão do Pai está na mão de Jesus. Satanás não consegue de jeito nenhum. Ele não passou nem por Jesus, vai passar pelo... Não passa, meu irmão, não passa, não passa. Satanás, eu quero que tu ouças nesta noite, espírito das trevas deste Rio de Janeiro, ninguém consegue destruir esta igreja, ninguém, ninguém. Aleluia, glorifique o nome de Jesus nessa noite. Ninguém. Alá, xalá, carabassurianda, lamanachandaraia. Vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar.